Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua família. Como que está indo aí esse tempo de curso, de preparo do sermão? Também quero desejar a você um feliz 2022, que esse ano seja um ano de bênção sobre sua vida, sobre sua casa, que você no Senhor consiga realizar os seus projetos e que também seja um excelente pregador da palavra, um expositor do texto bíblico, ensinando e abençoando vidas através da sua vida, através do preparo que Deus tem feito a você. Hoje eu quero fazer mais um vídeo onde a gente vai aprender aqui a extrair um pouco mais do texto e conseguir montar um sermão lendo o texto. Então a gente vai ter o texto, eu vou compartilhar com você agora o texto de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1. Vai lembrar que a 2ª Carta aos Coríntios, você já estudou sobre isso, né? Você já estudou um pouco do panorama do Novo Testamento. A 2ª Carta aos Coríntios é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo. Praticamente eu resumo a 2ª Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios de como que ele resolvia os seus problemas pessoais. É assim que eu olho a carta aos Coríntios e enxergo dessa maneira, porque você vê muitas questões pessoais de Paulo e como ele resolvia cada uma delas. E pensando nisso, né, que você fez seu estudo, você fez sua leitura e chega a uma conclusão acerca daquela carta, foi a conclusão que eu cheguei acerca da carta, é assim que eu enxergo a 2ª Carta aos Coríntios. Então eu comecei a olhar assim, quais são os problemas que o apóstolo Paulo passa, que ele nos ensina a vencer. São vários problemas, vários. E, inclusive isso eu fiz uma série de mensagens em cima disso, assim que eu cheguei aqui em Rolim de Moura. Se eu não me engano, foi no mês de setembro de 2019, setembro ou agosto de 2019, alguma coisa assim que eu fiz essa série em cima de alguns problemas que Paulo passava. Eu não dei esse nome de série e também não dei um nome para a série na época, porque eu não sabia como que a igreja poderia reagir com um pastor que prega em série, porque tem igreja que é assim, tem igreja que não aceita que o pastor pregue em série de mensagens. Na verdade, mal sabe ela qual é o benefício que se tem quando se pensa num tema e você trabalha aquele tema o máximo que puder. Crescimento espiritual, na verdade. Ainda mais se o sermão é expositivo, se torna muito mais. Então eu fiz essa exposição da 2ª Carta de Paulo aos Coríntios à luz desse prisma, né? Como que Paulo resolvia os seus problemas. Eu vou pegar aí um texto que eu utilizei, né, nessa série, que é o capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 11. Está aí com você na tela, você pode ver. Então ele diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado, que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Aqui você tem a versão, aqui eu sempre utilizo a NAA, tá? No púlpito. Essa é a versão que eu utilizo de púlpito. Mas quando você está estudando o texto, você precisa também pegar outros textos, né, para que você possa entender melhor o que diz em cada versão. Como eu tenho aqui disponível no site, já me traz essa possibilidade, né, o próprio site da Sociedade Bíblica, isso facilita muito, tá? Você já tem aqui esse texto na NAA, mas se eu quiser aqui, ó, eu posso mudar e colocar a nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo texto, e ele vai me dar. Ó, aí vem, irmãos, queremos que saibam das aflições. Ele já muda, ele fala de não tribulação, e você já vê que ele usa algumas outras palavras, que isso pode ser muito importante para você
quando você começa a ver outras versões, e às vezes o título do seu sermão pode vir numa palavra do texto que é mudado de uma versão para outra. Isso pode acontecer, acontece muito isso comigo, ok? De olhar tudo e acabar dando um texto para o sermão. Então você tem Nova Tradução da Linguagem de Hoje, aí você tem Almeida, Revista e Corrigida lá de 69, que os crentes mais velhos falam que a Bíblia é de verdade. Eu brinco com essa questão porque alguns têm dificuldade com versões mais atuais. E aí você tem aí, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio da Ásia, porque foram de maneira agravados, mais que podiam suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tinha sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. E aí você também tem aqui, a Almeida atualizada, Revista e Corrigida. Você tem a tradução brasileira, tem muita gente que gosta aqui dessa versão, principalmente para estudo. Tem gente que considera a melhor para estudo. Eu particularmente considero ainda para estudar, para ler, para ficar mais fácil. A Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ela ajuda muito, tá? Mas no púlpito, como a gente tem público mais antigo e mais novo, aí eu uso a NAA, que hoje para mim é que está no meio termo dos dois lados, tanto para entendimento mais tranquilo, para quem é novo convertido, tanto para quem é antigo de igreja. Então eu acabo utilizando sempre a Nova Almeida atualizada de púlpito e vamos com ela. Então vamos lá. O apóstolo Paulo está falando aqui de uma situação. O que está acontecendo nesse texto? O que acontece nesse texto? Vou fazer um acróstico de aplicação. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui que o apóstolo Paulo ele está abrindo o seu coração diante de tribulações que veio sobre ele aonde? Aqui, na província da Ásia. A gente sabe que naquele tempo a Ásia englobava várias cidades. Então a gente sabe que ele estava ali numa região muito difícil. E nesse local, a tribulação que ele sofreu foi tão grande, que estava aqui, algo acima das próprias forças deles. Ou seja, eles entenderam que não eram capazes de resolver o problema da maneira deles, que eles não estavam dando conta. E ainda é um problema tão difícil que ele diz o quê? A ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Então você imagina que o apóstolo Paulo estava passando uma situação muito difícil na sua vida. E era algo também que abalou o apóstolo até internamente. Porque, olha o que ele diz aqui, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, ou seja, uma angústia muito grande. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para o apóstolo Paulo o que foi que ocorreu na província da Ásia, a ponto dele ter sentido uma angústia muito grande. Porque a gente vê aqui um sofrimento grande do apóstolo Paulo, não só de forma externa, mas também internamente. Então havia, com certeza, o apóstolo Paulo sempre passava por pressões externas, que era a perseguição que ele tinha, que as pessoas que ele sofria por conta da igreja, por conta do seu evangelismo, tudo. E Cristo falou que ele ia sofrer perseguições. Então a gente tem o apóstolo Paulo aqui que tinha essas pressões externas, que era batalha espiritual, atrás de batalha espiritual. Ele era preso, ele era chicotado, ele era descia pelo muro, sofria naufrágio, então era muita angústia. Então ele diz que passou fome, ficou nu. Então assim, são várias situações, e ele fala isso mais para frente, na segunda carta aos Coríntios. Várias situações que o apóstolo Paulo passou. E essa da Ásia foi muito forte, porque ele diz, a ponto de perdermos a esperança. O apóstolo Paulo achou que ia morrer. Já era.
Ele deve ter olhado assim para os companheiros de viagem dele e ter falado o seguinte: olha, gente, dessa vez a gente não escapa não. Já era. E aí, o que esse texto vai ensinar para nós? Então, estamos num momento de dificuldade, um momento de aflição. Eu coloquei o título de sermão como assim: como sobreviver ao tempo de angústia. Eu coloquei assim o título do sermão. E aí você pode colocar como passar pela tribulação, como vencer as dificuldades da vida, segredo de Paulo para vencer a tribulação. Aí você, se tiver ideia aí para título de sermão, mais envolvendo tempo de dificuldade, ok? Então o que a gente olha nesse texto? A gente olha o seguinte: olha, vamos olhar com atenção as coisas que Paulo está falando aqui. Então ele diz: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele demonstra aqui que os sofrimentos e a angústia dele, ele sempre tinha alguém com quem compartilhar. Sempre tinha. E isso se revela que no momento de angústia, a gente precisa fazer o quê? Encontrar uma pessoa com quem eu possa me abrir. Infelizmente, por conta da fofoca, por conta de inúmeras situações que a igreja hoje vive, isso tem sido um desafio na vida dos cristãos. Tem sido um desafio porque as pessoas não têm o costume de abrir o coração para o tipo de tribulação que ele está passando. E se a gente quer vencer essa dificuldade, vencer a angústia, vencer a tribulação, seja qual for o título que você deu, você vai dizer para a pessoa que, olha, você vai ter que abrir seu coração com alguém. Escolha alguém com quem você possa contar. E aí você tem o texto, assim, eu quero colocar uma ilustração, aí você utiliza o texto de Tiago 5,16, é um texto que eu gosto demais quando fala sobre esse aspecto de contar com alguém, de ter um mentor, né? Que a Bíblia fala, olha, que a gente deve fazer o quê? Temos que ter alguém com quem a gente vai abrir o nosso coração. Ele usa a expressão: confesse os seus pecados uns aos outros, né? Mas não só confessar o pecado, mas ter alguém com quem você possa falar para que seja curado. Então a gente vê muitas pessoas sofrendo em relação a isso porque não tem amigos com quem compartilhar. Aí você pode utilizar o texto de Provérbios, que o amigo, na hora da angústia, vale muito mais do que um irmão, que é melhor serem dois do que um, falando de amizades que são apoio no momento de dificuldade. E aí você trabalha exatamente isso, porque foi isso que Paulo disse, ó: não quero que vocês fiquem sem saber. Porque a dificuldade foi muito grande, ele pensou que poderia desistir, ele pensou que poderia morrer, ele perdeu a esperança e estava numa angústia de morte mesmo, que ele diz: nós já morremos. Aqui, ó, tivemos em nós mesmo a sentença de morte. Ou seja, Paulo estava dizendo para ele mesmo: olha, não tem jeito, eu vou morrer. Ele desiste disso. E aí você põe esse aspecto para a pessoa, né? Olha, esteja com alguém, conte com alguém que você possa contar. Também nesse texto, o que a gente pode enxergar era aqui, ó: no momento de angústia, não confie em você mesmo, mas sim no poder de Deus. Ou, no momento de angústia, confie no Senhor. Você pode colocar isso, porque é isso que ele diz, ó: para que não confiássemos em nós. Ou seja, isso aconteceu para que a gente pudesse confiar em Deus, que tem poder para ressuscitar os mortos, que nos livrou no passado e continuará a nos livrar. E a gente precisa esperar nesse Deus que tem esse poder. Então você vai trabalhar exatamente essa questão de um Deus que tem todo o poder, que pode restaurar a vida das pessoas. Foi assim que eu trabalhei. Que na verdade esse foi o meu último ponto. Sempre deixo
o sermão que quando aponta para Deus, sempre eu deixo para o último ponto. Eu faço isso. Eu falo para a pessoa fazer primeiro, por exemplo, tem alguém que você possa compartilhar suas dores, suas angústias, conversa, tal, tudo. Segundo ponto, que você faça isso, faça aquilo. Terceiro, que você saiba que Deus tem poder para livrar você. E aí você vai falando para pessoas ações que demonstram esse poder de Deus. Aí você tem inúmeros versículos sobre a ação de Deus, gente. Você tem, quando o anjo encontra com Sara, quando o anjo encontra com Isabel, por acaso, há algo impossível para Deus, agindo eu, quem impedirá? Aí você pode pegar um outro texto também, quando Jesus Cristo está na entrada de Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis cuidar de você como uma galinha cuida dos seus filhotes, mas você não quis. Ou seja, Deus quer ajudar você, mas você precisa permitir que Deus faça isso na sua vida e que você entregue sua vida para Deus. Aí você faz apelo, tal, tudo, mas você pode ver, você pode enxergar que há essa questão no texto, né? Você tanto não quer que ninguém fique sem saber de alguém que conta, que você possa contar, e que você possa aqui, confiar em Deus que ressuscita os mortos. Então você tem essas ações, e não só essa, mas você também vê uma ação de Paulo, que é o quê? Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor. O que significa isso? Intercessores. Se levar a pessoa a um momento de angústia, tem um grupo de pessoas intercessoras para a sua vida. Não só alguém que você possa se abrir, mas também um grupo de intercessores. Aí você pode falar o quanto que o apóstolo Paulo era um intercessor e ele pedia para as pessoas orassem pela vida dele. E você pode dar a sua experiência de pessoas que oram por você. Então você pode fazer muitas coisas. Por exemplo, nisso aqui eu falo, eu tenho uma lista de transmissão de 40 pessoas que eu conto como intercessoras na minha vida, que eu compartilho com elas as dificuldades, as alegrias, as vitórias, os problemas que eu estou enfrentando, e elas se mantêm em oração pela minha vida constantemente. Eu pedi a elas, são pessoas que eu mandei mensagem e pedi, você deseja ser um intercessor da minha vida? E eu tenho isso já há 7 anos. Há 7 anos eu tenho um grupo de intercessores na minha vida. É esse grupo, 40 pessoas, e eles estão comigo aí há 7 anos orando por mim, pela minha família. E olha que passamos por muitas dificuldades. E todas as vezes que eu compartilhava, eles mandavam um versículo, mandavam oração, mandavam uma palavra de apoio. E isso é muito importante, você sentir que existem pessoas orando pela sua vida, para que no momento de dificuldade você se sinta fortalecido. Então, a gente tem aí, nesse texto, um sermão para um momento de dificuldade, como a pessoa pode vencer. E olha que assim, está no meio de um texto. E a gente encontra muitas coisas preciosas para a nossa vida, exatamente lendo a palavra de Deus. Espero que esse texto tenha ajudado, esse vídeo tenha ajudado um pouco mais você a montar um sermão, olhando para ele e enxergando ações de que podem ser feitos no sermão, num objetivo que eu tenho. O meu objetivo é fazer com que as pessoas, no momento de dificuldade, saibam o que fazer. E esse texto demonstra isso, porque Paulo deixou isso muito claro, né? Olha, no momento quando veio sobre tribulação na Ásia, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? E aí essas atitudes ficam claras, e as pessoas também saiam da igreja sabendo que no momento de tribulação eu posso fazer isso e aquilo, e eu sei que Deus estará comigo. Então, espero que tenha ajudado, espero que você esteja firme no curso, nos vídeos. Espero que esse tempo aí de festa que passou agora faça com que você coloque em dia os vídeos que ficaram para trás. E lembre aí do seu sermão, daquele sermão primeiro lá que você fez. Eu vou pedir que você agora compartilhe ele aí no grupo ou no particular para mim, para que eu possa dar uma olhada no seu primeiro sermão sem ter mudado, ok? Para que eu possa ajudar você. Então, um abraço, fique na paz do Senhor e que esse vídeo, mais uma vez, né, possa ter ajudado você, ok? Então, fique com Deus, colocando meu rosto aqui de novo.
Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.